Shalom, amados. Dia lindo, maravilhoso, né? Dia de engrandecermos o Senhor. Dia que é separado por muitos, né? Para nos dedicarmos ao Senhor, descansarmos também. E que assim seja. Você chegou a algum ponto da sua vida que você diz assim: ó, dá mais não. Já deu, vou jogar a toalha. Você parou para pensar que Jesus também chegou num dia como esse? Jesus estava lá, fala lá em Mateus 26, né? 26, 36. Ele vai lá para o Getsemane, né? E ele vai orar, ele sai e pede os discípulos que fiquem vigiando, né? E em determinado momento ele fala com o pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então ele teve o desejo, sim, mas ele pediu ao pai que fosse feita a vontade do pai. Então, amados, Jesus conseguiu, porque ele se submeteu ao pai, ele se submeteu à fé, mas ele era Deus. Mas a condição humana dele de habitar num corpo, matéria tal como o nosso, há medos, há inseguranças, há dúvidas, muitas coisas. Mas qual é o grande segredo que Jesus nos ensinou? Nós vamos nos submeter ao Pai. Nós vamos buscar, conhecer e fazer a vontade dele, que é perfeita, boa e agradável. Então, se você está aí agora querendo desistir, sabe? Sim, é natural, é normal. Não se autocondene, não se culpe. Mas diga para ele que seja feita a vontade dele. Vou ler para vocês aqui, a partir do versículo 36. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fique aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante e ajoelhou-se. Encostou o rosto no chão e orou: meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Eu vou repetir. Meu pai, se é possível, afaste de mim este cálice de sofrimento. Porém, contudo, todavia, mas porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E depois disso, né, ele volta lá e encontra os discípulos dormindo. É assim que nós fazemos. Imagina, hein? Ontem eu ainda recebi uma mensagem de uma irmã. Eu não conheço a pessoa, mas ela chorava no áudio. Era 20 minutos de áudio pedindo oração pela irmã dela que estava sendo entubada. Eu nem sei o nome da irmã. Eu me ajoelhei, eu orei. Eu não sabia como orar, então eu orei em língua, né? E depois eu falei: Deus, eu não posso ficar aqui ajoelhado esse tempo todo orando, mas eu quero deitar e quero continuar orando até que o sono vem. Hoje eu vou buscar ter notícias dela. Então, quantos estão carecendo de orações, que nos pedem orações, que nós ajudemos a vigiar, porque eles estão sofrendo, porque eles estão fracos. E Jesus, quando voltou, estava todo mundo dormindo. E aí? Mas o que eu quero dizer, o que eu quero enfatizar nesse vídeo, neste dia, nesse devocional, é realmente que nós nos sentimos, sim, arrasados, né? No chão. Mas nós temos a capacidade que o Espírito Santo, porque quando Jesus morreu, ainda não tínhamos a plenitude do Espírito. Hoje nós temos, amados. Então nós temos muito mais condição, nós temos uma ferramenta poderosa para alinharmos, para termos força. É a graça para fazermos a vontade de Deus, sabe? Eu ainda estava aqui mexendo nas minhas coisas, né? Eu já mudei várias vezes, a última mudança, eu não sabia. Eu tinha pedido a Deus, eu falei: Deus, eu quero ir embora. Eu quero ir embora, eu não quero ficar mais. Eu já falei isso aqui nos devocionais. E aí eu escrevi uma carta, né? Eu escrevi uma carta, eu achei a carta. Nossa, quase um ano depois, vai fazer um ano, tá aqui a carta, ó. Achei a carta. E eu olhei pra carta e falei: meu Deus, olha só, hein? E eu falava na carta, eu me despedia, né? Tá aqui a carta, ó. Ainda botei: para minha família, ó. Para minha família, ó. Ó.
E ainda falei para doar os meus órgãos, que eu tenho uma prima que é médica, que eu sou doadora, né? Eu falei assim, que estiverem bom, eu sou doadora, tem que ser rápido, obrigada. E nesse dia, eu falei pra Deus, Deus, papai, eu quero ir embora. Eu quero ir embora, não dá mais. Não dá mais. Você pode me levar? E deitei e fui dormir. Eu não conseguia mais falar nada com ele, tava doendo demais, E aí no dia seguinte, quando eu me levantei, fui até o banheiro, escovar os dentes, eu ouvi lá na minha consciência, ele disse pra mim, filha, eu vou te recolher. Peraí, eu conheço a voz de Deus. Eu conheço, não é o meu pensamento, é a voz de Deus. É inconfundível, amados. Falei, tá. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu não acredito. Eu falei, mas na verdade, né, quando chega lá de frente pro gol, como diz o ditado, né, você dá aquela balada. Eu falei, ô papai, é o seguinte, ó, mas se o senhor não quiser, tá bom, o senhor me dá força pra eu sair dessa tristeza, dessa angústia, desse desespero. Mas, se for da vontade perfeita do Senhor, né? Eu conheço essa passagem aqui, eu oro de acordo com ela. E ele não falou nada. Aí eu fui arrumar minhas coisas, chorei um pouquinho, né? Falei, agora eu vou mesmo, tchau, estou indo! Passou aquela despedida geral na minha cabeça, né? E eu arrumei minhas coisas, arrumei a roupa, tá tudo aqui na carta. A roupa que eu queria, os louvores que eu queria, a minha despedida, as situações desse mundo, né? Contas bancárias, senhas, botei tudo lá. E coloquei uma carta pra minha mãe, né? Que ela não... Eu tinha pedido a Deus. É que eu me preocupava com a minha mãe. E que em breve a gente veria que ela pedia esses consolos do Espírito Santo. Eu falei, seja feita a sua vontade, Senhor. E eu saí, não sabia se ia ser aquela hora, se ia ser daí a pouco, se ia ser de noite. Era um domingo, né? Era dia 28 de abril desse ano. E aí, quando eu saí de bicicleta, Deus falou, filha, ei! Sabe o que vai acontecer? Se estiver lá no caixão, sabe o que tá provocando o estopim, né? Essa dor aí tremenda. Essas pessoas aí que estão sendo canal dessa dor nesse momento, pessoas muito significativas da minha vida, elas vão dizer assim, nossa, ela era tão frágil, né? Tão fraca que o coração dela não conseguiu. Naquela hora eu sabia que ia morrer de infarto, né? Parou. Acho que era isso. Eu falei, o quê? Aí eu me dei conta que eu realmente, algum lugar em mim queria chamar atenção, né? Era por causa disso que eu tava desistindo, era muito pouco, né? Você desistir do propósito de Deus na sua vida por alguém, né? Poucos. É assim? Nossa! Eu falei, o quê? Não! Deus falou, você não vai partir, eu não vou te recolher, porque eu vou revelar através de você. Eu vou revelar às pessoas, muitas pessoas, quem é o Deus que você serve. Então, e ali passou a tristeza. Passou a tristeza, e eu vi que ele não ia me recolher mesmo, tudo bem. E eu fiquei, né? Tô aqui. Mas Jesus, ele fez isso também. Então, quando nós vemos Jesus fazer isso, nós sabemos, nós entendemos que vai ter momento sim, né? A tristeza, ó, é tão grande que é capaz de me matar, né? E aí nós pedimos a ele arrego. Mas, amados, eu não sei a dor que você está sentindo. Eu ainda estou sendo trabalhada nessas situações. Foi tudo resolvido? Foi amenizado. Foi amenizado, as coisas... Tudo é processual. As coisas, para chegarem a determinados pontos, elas levam um tempo. E para elas mudarem também, elas vão levar um outro tempo. Mesmo porque eu nem compreendo muitas coisas pelas quais eu passei, eu estou passando ainda. E Deus já me falou, filha, você vai ter que aprender a conviver sem ter respostas. Você vai seguir sem ter as respostas ainda. E às vezes eu penso que tem coisas que eu nem vou ter resposta nessa dimensão aqui. E eu vou ter que confiar na força dele para seguir adiante, prosseguir, tendo fé, cumprindo o propósito, convivendo com determinadas coisas que eu não compreendo. Ainda não compreendo. Já consigo compreender algumas, mas tem muitas que eu não compreendo. Estão servidos? Então, eu não sei o que você está vivendo, mas eu tenho certeza que pela misericórdia de Deus, esse devocional vai chegar a pessoas que precisam ouvir
alguma coisa que está aqui. Como eu diariamente também recebo devocionais e eu leio. E eu sou abençoada, e eu sou alimentada, eu sou renovada. É o meu tempo de oração com Deus, é o meu tempo de receber força, lenitivo. Então que esse vídeo, que esse devocional também sirva para você, sabe? E nós vamos ser consolados. Não nos esquecendo, nos lembrando que sobre essa dor aí que nós estamos vivendo, é aí que nós vamos ser reconstruídos. Esse é o nosso troféu. É aí que nós vamos vencer. É aí que nós vamos avançar. É aí que nós vamos superar. Porque nada de dor que nós estejamos vivendo deixará de ser ressignificado por Deus. Sabe? Um vaso, dizem que o vaso indiano, né? Tem uma técnica que o vaso é quebrado, mas ele é todo colado novamente, ele se torna uma peça rara. Então você que está aí doendo agora, que está sangrando, que está desesperado, que também quer ser recolhido, quer partir, sabe? Pelo menos para se sentir aliviado dessa dor que corrói, que arrebenta com a gente. Deus tem algo para fazer. E Ele vai fazer, desde que nós não temos que fazer nada. É como uma árvore que tem raízes em meio a uma tempestade. Mas, pastora, eu não tenho raiz, eu não creio, não tenho fé. Ei, você parou aqui. É agora. Sabe que Ele vai te dar, que Ele vai te firmar. Ele não precisa de tempo, Ele é o dono do tempo. Ele não vive nessa dimensão que nós vivemos, sabe? Ele não depende de nada, Ele não depende da nossa lógica. Ele tem a lógica dele, que é toda embasada em amor. Então, seja o que for que você está vivendo, Ele tem sonhos para você. E Ele vai te ajudar. Não vai ser assim. Primeiro vem, né, uma injeção, como veio para mim. E aí nós vamos prosseguindo, de fé em fé, de glória em glória. Então, amados, vamos confiar. Confiemos. Ah, mas eu não tenho fé, volto a dizer. Peça fé a Ele, que Ele vai te dar. Ele é o dono da fé. Mas não desista. Não pare de crer que existe um Pai que te ama profundamente. Mesmo que te incomode, mesmo que te traga desconforto, dizer Ele te ama. Mesmo que pareça clichê, sabe? Tenta ouvir com o Espírito. Eu não sei como ouvir com o Espírito. Peça a Deus. Oh, Deus, a pastora falou para ouvir com o Espírito. Eu não sei como é que é isso não, mas me ajuda. Assim que eu falo com Deus. Eu não entendo, eu não sei, mas eu não tenho que saber, eu não sou Deus. Eu sou um ser humano que sou filha do Deus amantíssimo, lindo, precioso, perfeito. E você, desde que você queira ser. Porque Ele não te força. Ele é tão lindo que Ele nos fez com livre-arbítrio. Ele não força. Ele espera o mínimo, uma poeira de boa vontade. Boa vontade, nem a força de vontade que nós não temos. Força nenhuma. Ele nos dá. Então, peça. Reaja. Respire e joga oxigênio nesses neurônios estressados, maltratados, sofridos, arrasados. E Ele já está aí para te socorrer. Antes de você virar e de você desligar, vou te pedir que você compartilhe. Há muitas pessoas agora. E olha que o final do ano é uma data que mexe com muita gente. Mas com muita gente. As janelas neurológicas de recordação, de lembranças. E o pior, as tristes é que vêm. Sabe? Porque elas são muito fortes. E aí as pessoas começam a reviver, começam a entrar em depressão. Como é que eu vou passar o Natal? Cadê minha família? Não tem quem me ame, não tem dinheiro para comprar presente. Acabou o casamento, acabou o relacionamento, alguém morreu, alguém não vai estar aqui esse ano. Tudo isso vem, amados, sabe? E é agora que vem. Já tá aí, já deve estar aí, muita gente. Então, esse vídeo precisa chegar a mais pessoas. E ele não vai chegar porque eu quero que ele chegue. Eu desejo, mas eu preciso da sua ajuda. Jesus precisa de nós. Para que a obra dele, a palavra dele, vá além de nós mesmos. Preciso da boa vontade da sua mente, do seu desejo, da sua atitude, de você clicar aí. Sabe? Amém! Porque é uma máquina. O mundo é feito assim, né? É a lógica do mundo, é a didática do mundo. Então, eu preciso que você clique, que você compartilhe com seus grupos, com seus amigos, com quem você quiser ser for tocado, tá bom? Eu te agradeço desde já em nome de Jesus. Vamos orar? Papai, o Senhor conhece a humanidade, Deus. O Senhor conhece cada um de nós aqui, Deus. O Senhor sabe tudo que nós estamos vivendo, onde está doendo, aonde está arranhando, Senhor. E o seu prazer, Pai,
é nos restabelecer, o seu prazer é nos ver felizes, ó Deus. Então, papai, em nome de Jesus, pelo novo e vivo caminho, ó Deus, coloca a sua mão poderosa nessa mente que está vendo esse vídeo aqui, Deus. Ajuda ela, pai. Eu sei que as orações não voltam vazias, Senhor. Dá o seu toque, ó Deus, de amor poderoso, milagroso, ó Deus. Amenizando toda tristeza, Deus. Dando esperança, Deus, dando fé. Dando, ó Pai, a decisão, ó Pai, de fazer algo com a sua ajuda para que esse quadro seja mudado, ó Deus. Dá renovo, Senhor. Ah, papai, o Senhor é tão lindo, o Senhor é tão amoroso. Não tenho palavras aqui no meu vocabulário, Pai, aqui na face da terra, para poder expressar, Deus, o quão grande o Senhor é, infinito. E o seu amor é perfeito. Então eu tenho certeza, através da fé, Deus, que o Senhor está de olho nessa pessoa aí, Deus. Que o Senhor vai socorrê-la, Deus. E eu te agradeço desde já. E te agradeço por aqueles que vão contribuir para que essa palavra caminhe além, Deus. A bênção sobre bênção, seu Pai. Para aqueles que se propõem a ser semeadores da palavra, Deus. E eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Um beijo no seu coração. Renovo, fé. Vamos louvar, vamos adorar. Às vezes eu não encontro um louvor que fala o que eu quero falar. Eu começo a louvar do meu jeito, eu começar cantando, sabe? E funciona. Pode acreditar que funciona e vai funcionar para você também. Porque você também é uma filha, um filho amado de Deus. E o olhar dele está totalmente direcionado sobre a sua existência. Amém?